Olá pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de congruência e vamos tratar de dois outros casos onde nós não precisamos verificar as 6 relações de congruência, né? Vamos tratar especificamente dos conhecidos segundo e terceiro caso de congruência. Pois bem, então o segundo caso de congruência ele vem na forma de um teorema, né, que diz o seguinte, que dados dois triângulos ABC e EFG, e se nós temos o lado AB do primeiro triângulo congruente ao lado EF do segundo, o ângulo A congruente ao ângulo E e o ângulo B congruente ao ângulo F, então existe uma congruência entre os dois triângulos, ou seja, essas 3 relações são suficientes para garantir também a existência das outras 6, né? Essas 3 garantem as outras 6. É importante destacar aqui que eu tenho uma congruência lado, aqui eu tenho o ângulo, né? Então vai ser ângulo, lado, ângulo. E vocês percebam que os ângulos aqui, os ângulos envolvidos aqui na relação de congruência são justamente os ângulos que estabelecem os lados aqui, ó. AB aqui, ó. Então tem o lado AB e EF aqui, tá? Então tem que ser aqui a relação ângulo, lado, ângulo, mas o lado é o lado adjacente a ambos os ângulos envolvidos nessa relação. Esse segundo caso, ele veio na forma de um teorema, o que carece agora uma demonstração. Na aula passada, a gente viu a definição de congruência de triângulo e a gente viu também o primeiro caso, que foi um axioma que nos garantia que quando eu tenho um lado, um ângulo e o lado, eu tenho uma relação de congruência total no triângulo. E a gente vai usar esse caso anterior ao longo dessa demonstração, né, para a gente chegar a esse resultado exposto aqui pelo teorema. Então vamos lá. Antes de mais nada, toda demonstração é importante a gente deixar claro o que é a hipótese e do que é a tese. Para a gente fazer uma demonstração matemática, a gente tem que usar argumentos válidos. E o que são argumentos válidos? São os resultados que nós provamos até agora envolvendo, né, os conteúdos ou, enfim, envolvendo os assuntos referentes ao que está sendo abordado aqui. Outros argumentos válidos estão aqui na própria hipótese do enunciado, aqui do teorema, né? Então, dados dois triângulos ABC e EFG, as nossas hipóteses é que o lado AB é congruente ao lado EF, o ângulo A congruente ao ângulo E e o ângulo B congruente ao ângulo F. Tá? Então, eu vou poder, sempre que necessário, afirmar que isso é verdade, que essas relações de congruência são verdades, porque elas estão na minha hipótese, tá ok? Então, os argumentos válidos vão ser os que estão na hipótese, além dos axiomas, teoremas e resultados já comprovados anteriormente. E aí o que nós queremos concluir é o que a gente chama de teses. A gente já abordou isso. Isso aqui é a conclusão a qual eu vou chegar e eu não sei ainda que ela é verdadeira. Tá? Então a nossa demonstração ela tem que partir dessas considerações, dessas proposições verdadeiras, tá ok? E até eu chegar na minha tese. Então vamos lá. Então vamos dados os triângulos ABC e EFG sejam dois triângulos, tais que essas hipóteses aqui, né, essas condições são as verdadeiras que correspondem à hipótese aqui, tá? Então, vamos recorrer ao auxílio de um desenho aqui. E eu sei que essas 3 relações se verificam e a partir delas e a partir de outras proposições verdadeiras eu quero concluir a minha tese, tá ok? Então vejamos como é que a gente vai fazer isso, pessoal. Essas relações aqui dadas só para destacar, ó,
nós dissemos que o lado AB é congruente ao lado EF aqui, então destacamos aqui. E nós temos aqui os ângulos também, o ângulo A congruente ao ângulo E e o ângulo B congruente ao ângulo F. Tá? Isso aqui tanto serve para a gente usar como ferramenta visual, para auxiliar, como também entender esse segundo caso, quando é que ele se verifica. Para que eu tenha a congruência completa do triângulo, os dois lados, os dois ângulos dados e o lado também, eles têm que ser adjacentes, tá ok? Se eu tivesse fornecido o ângulo C, por exemplo, isso daí não ia garantir essa congruência, porque o ângulo C não é adjacente ao lado dado, tá ok? Então, essa é a conhecida relação, deixa eu só aqui escrever, ângulo, lado, ângulo, justamente por causa dessa configuração aqui que vocês viram aqui nesse desenho. Bom, dito isto, vamos partir da nossa demonstração. Nossas demonstrações, pessoal, é muito comum você demonstrar, fazer essas demonstrações a partir das chamadas construções geométricas. Uma vez que a gente já sabe, entende os axiomas das medidas de ângulos e das medidas de segmentos que nós vimos nos capítulos anteriores, a gente sabe que a partir desses axiomas é possível a gente construir ângulos na medida que a gente quer, construir segmentos da medida que a gente quer. E a experiência vai nos ajudando a fazer construções geométricas mais adequadas para cada demonstração. Então, por exemplo, vamos tomar aqui, eu quero provar que esses dois triângulos são congruentes. Tá? Óbvio que eu quero concluir que o lado AC, por exemplo, ele é congruente ao lado EF. E que o lado CB é congruente ao lado GF. Né? Eu quero concluir isso, mas eu ainda não sei. Então eu vou fazer uma construção geométrica aqui que me permita chegar a essa conclusão. Por exemplo, eu vou tomar um ponto D na semirreta que tem a origem em A e se estende na direção do ponto C, que é ao longo dessa semirreta aqui, ó, apontada pelo laser, de modo que o segmento AD, eu vou escolher um ponto D aqui ao longo dessa semirreta, de modo que o segmento AD seja congruente a EG. Tá? Vou escolher aqui, ó, escolhi um ponto D ao longo da minha semirreta. E de modo que eu tirei essa medida daqui, ó, eu tirei essa medida aqui que eu conheço, e vou construir ao longo dessa semirreta um segmento congruente a ele. Pela minha tese, o que eu quero chegar, eu estou vendo que eu gostaria que AC era que fosse esse segmento. Só que eu ainda não sei que isso é verdade. Então eu vou supor que esse ponto D está numa posição genérica aqui, tá? Está aqui, por exemplo, entre A e C, não está em C. E eu vou forçar a barra de modo que o segmento AD, olha aqui, seja congruente a EG. E aí, ao longo do desenvolvimento dessa construção e das argumentações corretas, eu vou concluir que ele inevitavelmente tem que estar aqui em C, ok? Essa é a estratégia de demonstração, para vocês entenderem. Então, vejam só. Então, eu sei que AD é congruente a EG. Com isso, pessoal, eu tenho que, pela minha hipótese, eu já sabia que AB é congruente a EF, tá? Deixa eu destacar aqui com a caneta para vocês, para a gente entender melhor isso aqui, ó. Eu já sei que pela minha hipótese, esse segmento aqui, ó, embaixo, AB é congruente a EF. Eu já sei que o ângulo A e o ângulo E também são congruentes. E agora esse segmento AD aqui que eu peguei, ó, ele é congruente a esse lado aqui, ó. Tá? Então, eu tenho aqui as condições montadas para eu aplicar o primeiro caso de congruência, que são dois lados congruentes e o ângulo entre eles. Com isso, eu concluo que o triângulo ABD e EFG, eles são congruentes, ok? Então, entenda, eu concluí
a congruência entre o triângulo ADB, ou ABD, que foi esse triângulo que eu construí agora, e o triângulo dado, é GF, tá ok? Mas eu quero concluir justamente, a minha tese é o triângulo ABC, não é o ABD. Então, a gente deve seguir, concluindo o seguinte. Eu vi que o ABD ele é congruente a FG. O ABD, que é esse triângulo. Deixa eu pegar o meu laser aqui para vocês enxergarem melhor. Que esse triângulo aqui menor, digamos que eu construí, ele é congruente a esse segundo triângulo dado. Como eles são congruentes, verificam-se as 6 relações, inclusive esse ângulo aqui, vou destacar ele, esse ângulo verde, que é o ângulo ABD, ABD, ele é igual ao ângulo, ele é congruente ao ângulo F, ok? Bom, só que pela nossa hipótese, olha aqui a hipótese, esse ângulo F, azul aqui embaixo, ele é igual ao ângulo dado aqui, ao ângulo ABC. Tá? Isso aqui foi nossa hipótese. O ângulo F, pela hipótese, é igual ao ângulo ABC. Que na ocasião eu só chamei de B, porque só tinha aqui um ângulo formado em B. Como agora eu formo um outro ângulo saindo, tendo B como origem, aí convém que eu não chame de B aqui, por isso que eu chamei ABD. Mas trata-se do mesmo ângulo B aqui. Então eu cheguei à conclusão, vamos lá. Que esse ângulo aqui que eu destaquei, ABD, ele é congruente ao ângulo F, devido à construção feita. Mas como o ângulo F é congruente ao ângulo B pela hipótese dada, eu uso a transitividade da igualdade, que é o quê? Quando A é igual a B, B igual a C, então C é igual a A. Tá? Então eu chego à conclusão que o ângulo ABD, que é esse ângulo verde menorzinho aqui, ele também é igual ao ângulo ABC, que é igual ao ângulo grande. Tá? Dentro dessa mesma construção, eu tenho esses dois triângulos, e esses dois ângulos, tanto o verde quanto o azul, eles são iguais. O ABD é congruente ao ângulo ABC. E aí, com isso, a gente conclui o quê? Que essas duas semirretas que saem aqui da origem B, a semirreta que sai de B para D e a semirreta saindo de B indo na direção de C, elas têm que ser coincidentes. Porque esses dois ângulos aqui sendo iguais, essa diferença aqui forma um ângulo zero aqui, ok? Logo, elas são coincidentes. Então, eu tenho duas semirretas coincidentes, significa que todos os pontos delas são os mesmos, elas passam pelos mesmos pontos. E como esse segmento aqui, o ponto dele tanto está nesse segmento, quanto está na semirreta, ele é coincidente com o ponto D, com o ponto C. Tá? Devido às semirretas serem coincidentes, o ponto D e o ponto C também são coincidentes. Isso aqui que eu estou falando. Como o ângulo ABD e ABC são congruentes, ou seja, esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, então as semirretas que saem da mesma origem e passam pelos dois pontos, elas são coincidentes. E assim os pontos C e D também são coincidentes. Ok? Dizendo isto, nós dizemos então que os triângulos ABD e ABC eles são congruentes, já que os três vértices deles são os mesmos. Tá? Bom, só que o que é que eu quero demonstrar, pessoal? Eu quero demonstrar que o triângulo ABC é congruente a EFG. Mas aí eu vou usar mais uma vez a transitividade, porque eu já sabia que o ABD, que é esse menorzinho, entre aspas, né, é congruente a EFG, e eu sei que ele também é congruente a ABC, que é o que eu acabei de provar aqui. Logo, por transitividade, o ABC também é congruente ao EFG, como nós queríamos demonstrar. Então, a partir de agora, a nossa segundo caso de congruência fica determinado. E esse segundo caso ele é interessante, que ele nos ajuda a definir um tipo especial
e a explorar um tipo especial de triângulo, que é o chamado triângulo equilátero. Então, desculpe, triângulo isósceles. Ainda explorando os elementos do segundo caso de congruência, a gente vai definir o que é um triângulo isósceles. Um triângulo é dito isósceles se ele tem dois lados congruentes. Esses lados eles são chamados de laterais e o terceiro lado é a base, tá ok? É importante a gente destacar isso, porque no caso de um triângulo isósceles, a base nem sempre a gente tem a ideia que a base está sempre na horizontal, como eu desenhei aqui, tá? Aliás, qualquer triângulo a gente tende a achar isso. Num triângulo qualquer, a gente pode chamar qualquer lado de base, quando nos convém. Mas no caso do triângulo isósceles, a base é sempre o lado que é diferente, já que os outros dois lados iguais são as chamadas laterais, tá ok? Pois bem, então com isso a gente vai explorar algumas proposições sobre o triângulo isósceles, né? Que são todos decorrentes desse segundo caso de congruência. Primeira coisa, essa proposição diz que um triângulo isósceles, os ângulos da base sempre são congruentes. Então a gente vai demonstrar que esses dois ângulos aqui, ó, da base, eles são sempre congruentes. Tá? Como é que a gente pode demonstrar isso? Antes de demonstrar isso, é importante a gente entender que todo triângulo ABC ele é sempre congruente a ele mesmo, tá? Através da seguinte correspondência. Quando eu associo cada vértice a ele mesmo, é como se eu fizesse uma cópia do triângulo, e eu associo cada vértice a ele mesmo, isso daí já me ocorre naturalmente as 6 relações de congruência, tá ok? Bom, o que é interessante aqui é que no caso do triângulo isósceles, a gente vai mostrar que eu continuo mantendo a congruência, mesmo que eu mantenha a correspondência bionívoca entre vértices. Por exemplo, se eu fizer o vértice A correspondente com o vértice A, o vértice B com o vértice C e o vértice C com o vértice B, especificamente no caso do triângulo isósceles, a gente vai verificar que a congruência ela se mantém. Tá? Isso não é verdade para qualquer triângulo, tá ok, pessoal? Para qualquer triângulo só é verdade a congruência a partir desta relação. Mas no caso específico do isósceles, também tem outros específicos, como o equilátero ou outros triângulos, que podem ser mantidos quando a gente muda a correspondência. Então vamos lá. Eu peguei aqui os dois triângulos e é como se eu fizesse o A com o A, o B correspondente ao C e o C com o B. Tá? A gente vai ver que isso mantém a congruência do triângulo. Tá? Bom, como o ABC é isósceles, a gente já acabou de ver o que é um triângulo isósceles, o ABC. A gente tem que o lado AB ele é congruente ao lado AC, ok? A gente acabou de ver. E esse lado AB aqui é congruente a esse lado AC e esse lado AC é congruente ao lado AB. Além disso, esse ângulo aqui não mudou, é o mesmo, né? É o mesmo triângulo. Então eu tenho aqui inevitavelmente, quando eu faço essa correspondência, eu tenho aqui estabelecidas as condições do primeiro caso de congruência, tá? Ó, tem esses dois lados aqui congruentes e o ângulo formado pelos dois lados congruentes, tá ok? Então aqui a gente diz que pelo primeiro caso de congruência, que foi o axioma anterior, os triângulos são congruentes. Logo, por serem congruentes, esses ângulos aqui B e C são congruentes também. Bom, então essa foi a primeira proposição. A gente acabou que, como consequência da definição de um triângulo equilátero, nós temos que os lados da base são sempre iguais. Uma outra proposição importante é o contrário agora. Eu não sei o tipo do triângulo, mas se eu souber que o triângulo ABC tem dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles, né? Isso daqui é a volta da proposição anterior. Se o triângulo é isósceles, os dois lados são congruentes.
Se eu tenho um triângulo com dois lados congruentes, ele é isósceles também. Dá para a gente também argumentar usando esses casos de congruência. Então vamos lá. Seja ABC um triângulo, eu não sei ainda que ele é isósceles, mas eu sei que ele tem dois lados, dois ângulos congruentes. Vamos mostrar que, como consequência disso, eu vou ter que ter dois lados que são congruentes desse triângulo, reafirmando assim que ele é isósceles. É isso que a gente vai demonstrar ainda. Então aqui eu tenho meu triângulo ABC. Mais uma vez vamos considerar a correspondência ABBCCB. Aqui. E de acordo com essa correspondência aqui, ó, a gente vê que BC, eu sei que ela é congruente a CB. Né? Esse lado aqui, ó, BC, é congruente ao lado CB aqui embaixo. BC congruente a CB. Eu sei que esse ângulo aqui, pela hipótese dada, ó, B, ele tem que ser congruente a esse lado. Como ele é congruente a esse lado C aqui, esse lado C está aqui, então eu estou vendo que tem a relação de congruência entre B e C e entre C e B. Então, com isso, gente, eu tenho exatamente o segundo caso de congruência, porque eu tenho aqui, ó, os dois ângulos congruentes dados pela hipótese, e eu sei que o lado adjacente a ambos também foi congruente, tá ok? Então, ó, eu concluo assim: AB é congruente a C e o triângulo é isósceles, tá? Esses dados aqui. Bom, ainda dentro do segundo caso de congruente, vamos definir alguns elementos especiais dos nossos triângulos. Definição: seja ABC um triângulo e seja D um ponto da reta que contém B e C, ou seja, esse ponto está situado no lado BC do triângulo, ou pelo menos não necessariamente no lado BC, mas pode estar no segmento BC, ou pode estar também fora do segmento, mas está na mesma reta que passa por BC, tá ok? Então, o segmento que vai do outro vértice A até o ponto D, ele pode, dependendo de algumas condições, ele pode representar três definições diferentes. Ele pode ser chamado de mediana do triângulo, relativamente ao lado BC, que é o lado onde o ponto se encontra, ou pelo menos por onde passa a reta que o contém. Então ele é chamado de mediana relativa ao lado BC, se o ponto D for o ponto médio de BC, ou seja, se ele estiver entre BC e dividir exatamente a mesma distância. Já ele também pode ser chamado, esse segmento AD, de bissetriz do ângulo A, se a semirreta que sai de A e vai até D divide o ângulo CAB em dois ângulos congruentes. Então ele é mediana se dividir o lado em dois lados congruentes, ele é bissetriz se ele dividir o ângulo em dois ângulos congruentes. Isto é, CAD igual a DAB. Ele ainda pode ser chamado de altura do triângulo, relativamente ao lado BC, se o segmento AD for perpendicularmente à reta que contém B e C. Bom, eu sei que o texto está um pouco longo, mas vamos ver com desenhos aqui, ó. Eu tenho aqui o triângulo ABC, aí tem um ponto aqui sobre esse segmento, ou pelo menos sobre a reta que eu contenho. Se eu pegar agora o segmento AD e ele dividir o lado CB exatamente a mesma distância, ou seja, em dois segmentos congruentes, ele é chamado de mediana. Se esse segmento AD dividir o ângulo ao meio, aqui, ó, ele é chamado de bissetriz. E se a reta AD formar um ângulo reto com o segmento CB, nós dizemos que ela é chamada de altura, tá? O segmento AD é chamado de altura do triângulo relativamente ao lado BC.
ok? Pois bem, então nós temos aí definidos os conceitos de mediana, bissetriz e altura, que aparecem muito em construções geométricas, aparecem em várias áreas aí, principalmente ligadas à geometria. Então, dito isto, a gente pode ainda afirmar que em um triângulo isósceles, a mediana relativamente à base, ela é também, ao mesmo tempo ela é bissetriz e ela é altura. Óbvio que para eu demonstrar isso, eu preciso recorrer aos conceitos de mediana, de altura e de bissetriz, tá ok? Então vamos à demonstração. Eu vou pegar um triângulo ABC isósceles com base AB, tá? Tá aqui o meu triângulo, ou seja, ele é isósceles, tem dois lados iguais, congruentes, suponho que seja BC e AC, os lados congruentes. E vou pegar agora a mediana, que é um dado de entrada aqui, de acordo com minha proposição. Seja CD sua mediana relativa à base AB, que está a mediana. Então a gente sabe que a mediana ela é o segmento formado de tal maneira que CD divida o segmento AB em dois segmentos congruentes. A partir daí a gente vai concluir também o conceito de bissetriz e de altura. A concluir que ela também é bissetriz e altura. Vamos mostrar primeiro que os dois triângulos formados pela divisão da mediana, aqui, eles continuam congruentes, tá ok? O triângulo BCD e ACD. Formam dois triângulos congruentes. Bom, basta para isso a gente observar o seguinte. Eu tenho que o lado CB é congruente ao lado AB, pelo fato do triângulo ser isósceles. E o ângulo A, aqui, ó, é igual ao ângulo B. Primeiro caso de congruência aqui, a gente vai chegar a essa conclusão, tá? Aliás, a gente aplicando o primeiro caso de congruência, a gente chega à conclusão de que aqui eu tenho dois lados, aliás, eu tenho esse lado aqui, eu tenho esses dois lados, e o ângulo A e o ângulo B, tá? Com isso, a gente conclui que como esses dois triângulos aqui eles são congruentes ao triângulo CDB e ACD, esses dois ângulos aqui são iguais, né? Porque todos os ângulos são iguais pelo fato de eles serem congruentes, tá ok? E como então CD dividiu o ângulo C em dois ângulos iguais, significa que CD é bissetriz. Bissetriz é justamente isso, que divide o ângulo aqui em dois ângulos iguais. E agora vamos mostrar que ele também é altura. Para isso a gente basta mostrar que esse ângulo aqui, ó, ADB, ó, vamos agora mostrar que, eu quero mostrar que esse ângulo aqui, ó, ADC é reto, isso aqui forma 90 graus. Aí para isso eu vou mostrar que esse ângulo aqui, ó, ADB, ele é um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, esse ângulo aqui embaixo, ó, esse ângulo aqui. ADB, eu quero mostrar que ele é um ângulo raso. E também, ao mesmo tempo, eu vou mostrar que esses dois ângulos aqui, ó, ADC e BDC, que eles também são iguais. Eu quero mostrar isso. Então, vamos lá. Eu vejo claramente aqui que o ângulo ABD, que é esse ângulo grandão aqui, ele é a soma desses dois ângulos aqui, ó, BDC e ADC. Estou vendo aqui, ó, a soma dos dois. E óbvio que eu já afirmei que ele é um ângulo raso. Então essa soma vai valer 180 graus. Como esses dois ângulos aqui são iguais, BDC e ADC aqui, ó, então eu posso dizer que ADC mais ADC é igual a 180, o que leva à conclusão que ADC vale 90 graus. E portanto assim
a altura relativa à base AB vale 90, faz é a altura pelo fato desse ângulo valer 90 graus, que é a definição de altura, ok? Bom, e agora, por fim, nós vamos tratar o terceiro caso de congruência, tá? A animação ficou um pouquinho fora de ordem, mas a gente vê isso aqui sem problema. Vamos lá. O terceiro caso de congruência, ele vem na forma também de teorema, que ele afirma o seguinte: se dois triângulos têm três lados correspondentes congruentes, então os triângulos são congruentes. Então, basta eu também verificar se os três lados do triângulo são iguais, que automaticamente os ângulos vão ser iguais, tá? Então, vamos também demonstrar isso aqui. A nossa hipótese é que eu tenha três ângulos, dois triângulos com os lados congruentes, os três lados. Então, vamos demonstrar. Sejam ABC e EFG, dois triângulos tais que o lado AB é congruente a FC, BC é congruente a FG e AC é congruente a EG. Então vamos aqui desenhar os nossos dois triângulos aqui, congruentes, tá? Eu acabei colocando, como eu falei, antecipando, a animação ficou errada nesse slide, mas vamos seguir aqui a minha explicação. Eu peguei aqui esses dois triângulos ABC, ó, e aqui o triângulo EFG, que tem os três lados congruentes. Aí com isso eu vou destacar aqui, o lado AB é congruente a EF. Vou só destacar para a gente conseguir enxergar essas relações. O lado CB é congruente a G, o lado AC é congruente ao lado EG. E agora, pessoal, dados esses triângulos aqui, com essas relações de congruência, eu quero provar que eles dois, ó, ABC, aqui, que esse triângulo aqui em cima, ABC, e EFG, eles são congruentes, tá ok? E mais uma vez a gente vai tentar fazer uma construção geométrica de maneira que ela nos permita chegar à conclusão correta. A ideia aqui é o seguinte: eu vou tentar construir aqui um triângulo semelhante a FG, tá? E depois que eu construir esse triângulo semelhante a FG, por comparação, por transitividade, né, eu vou também depois concluir que FG paralelo é congruente a ABC, justamente porque eu vou mostrar que a nova construção que eu vou fazer também vai ser congruente a ABC, tá? Então eu vou construir, resumindo o que eu falei, eu vou construir um novo triângulo, vou tentar fazer uma construção de forma aqui embaixo, de forma que ele seja congruente a EFG. Então é isso que e depois eu vou provar que ABC ele é congruente a EFG. Então vamos lá. Para isso eu vou fazer a seguinte construção. Eu vou construir aqui a partir da minha semirreta com origem A indo na direção de D aqui, eu tenho uma semirreta. Então a gente sabe que essa semirreta define dois semiplanos. Então no semiplano de baixo dela, eu vou fazer a seguinte construção geométrica. Eu vou pegar aqui um ângulo formando em a mesma medida do ângulo E aqui, ó. Peguei aqui, ó, construo a partir da semirreta SAB e no semiplano oposto ao que contém o ponto C. Então o ponto C está em cima, eu vou aqui para baixo. Um ângulo igual ao ângulo E. Aqui eu destaquei o ângulo E e um ângulo igual a ele. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Esse ângulo, obviamente, tem dois lados. No lado oposto a ele, o lado que não contém o B, eu vou marcar um ponto D, vou marcar um ponto aqui, de tal modo que a distância desse ponto, desse D até o
ponto A seja a mesma distância de E a G. Aqui eu marquei o ponto D. Então, a distância do ponto de A a D é a mesma distância de E a G. Vocês vejam que eu já destaquei aqui com traço vermelho também. Tá? Bom, agora eu vou ligar esse ponto D, vou montar esse triângulo. Vou marcar ele aqui. E aí vocês vejam o seguinte agora. Vamos olhar esse novo triângulo que eu construí. Ó, ele tem o lado AD, a gente já viu que ele é congruente ao lado EG. O lado AB foi congruente ao lado EF. Aqui. E eu tenho ainda o ângulo compartilhado por esses dois lados é igual aqui ao A. E aí com isso a gente pode concluir que esses dois triângulos eles são congruentes, tá? O triângulo ABD, o triângulo EF, tá? EFG, aliás, desculpa. Então, é isso que a gente concluiu. Como AD igual a G por construção, esse lado vermelho aqui. O ângulo BAD aqui, que é esse ângulo rosa, é congruente ao ângulo E. E aí eu tenho o primeiro caso de congruência entre esses dois lados aqui, azul e vermelho, aqui, ó, e o ângulo rosa aqui no meio. Tá ok? Bom, mas aí agora eu quero concluir também que esse mesmo triângulo ele também vai ser congruente ao triângulo ABC. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos provar que ABC, que é esse ângulo de cima, que é o que faltou provar, ele é semelhante ao ABD. Bom, como é que a gente pode concluir isso? Que AD ele é congruente a GE. Olha aqui a marcação que a gente já tinha feito. E com isso, o AD também é congruente a AG. Ou seja, esse ângulo aqui no fundo é igual ao ângulo E dado originalmente. Com isso, a gente tem que esse triângulo aqui, ó, ACD, ele é isósceles. Por quê? Porque ele tem esses dois lados congruentes aqui, ó. Tá? Se ele é isósceles, esses dois ângulos aqui, eles são também congruentes. A mesma coisa a gente vai olhar aqui para esse lado desse triângulo, ó. BD, ó, eu tenho aqui BD, ele é congruente a F. Aí com isso aqui nós temos que esse triângulo é isósceles, tá? O triângulo BDC aqui, ó. Porque justamente esses dois ângulos aqui, esses dois lados são semelhantes, são congruentes, desculpa. E aí, como eles são semelhantes, são congruentes pela mesma conclusão, nós dizemos que esses dois triângulos aqui esses ângulos são iguais. Bom, mas ainda não concluímos, né? Falta concluir aqui. Como esses ângulos são iguais, ó, ACB, como esses ângulos aqui são, como esses ângulos são iguais, a gente tem justamente aqui, ó, os ângulos amarelos. Se eu reparar o ângulo aqui ACB, que é formado pela soma do ângulo dos dois ângulos verde e amarelo, e aqui ADB, que também é formado pela soma dos mesmos dois ângulos, eles acabam sendo congruentes, ACB e ADB.
E aí com isso a gente chega à conclusão eu tenho um ângulo todo aqui e tenho os seus lados aqui, né? A gente pode até usar o primeiro caso de congruência para justificar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADB, porque eles têm esse ângulo aqui congruente e tem dois lados que compartilham esse ângulo também congruentes, tá? E óbvio que se ABC é congruente a ADB, a ADB é congruente a FG, então eles dois também são congruentes. E a gente termina a demonstração.